Hoje a gente vai estar aprendendo como instalar a nova versão do Robô V12 7.0, que está trazendo aí para gente uma configuração estrondosa, que é a rede neural no mercado de divergência. Vai ser muito massa esse vídeo, eu peço para você assistir até o final e já não pensar em baixar nada, instalar nada, até mesmo para quem tem, para poder entender. Se você não tem, no final você vai ter acesso também a essa metodologia. Primeiro ponto é você dar o likezinho antes da gente começar e se inscrever no canal se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Me chamo Elton Martins, desde 2016 a gente ajuda pessoas como operar dentro do mercado financeiro utilizando inteligência artificial. Então, olha só, primeiro ponto aqui, ó, a gente já vê que antes da gente disponibilizar para nossos alunos, a gente utiliza a ferramenta e isso é muito gratificante, porque a gente vê que a ferramenta, ela vem proporcionando um bom resultado para a galera que se dedica, para a galera que se esforça. Então, hoje não só como você vai aprender a instalar, vai entender essas novas funcionalidades e também eu vou falar de tipo de contas aqui, que é algo muito importante. Eu sei que às vezes fica chato ver um vídeo de, às vezes, 30 a 1 hora, mas eu não tenho como te ensinar, eu não tenho como te dar o caminho que tem funcionado para mim e para uma pequena parcela num videozinho de 5 minutos. Então, cara, pega papel e caneta ou reveja quantas vezes for possível para você anotar e aplicar da mesma forma que eu vou estar fazendo aqui, beleza? Então, olha só, o primeiro ponto é que essa versão aqui, ela está trazendo a rede neural, que é uma camada dentro do Machine Learning, que eu já expliquei num vídeo anterior, e também está trazendo o mercado de divergência, tá? A gente tem aqui, só para fim de entendimento, dois passos que a gente vai estar abordando, que é um passo que você vai aprender como instalar o robô, você vai aprender como conectar tudo certinho, caso você ainda não fez isso, né? Fica tranquilo se você é iniciante. E no final você vai entender também as funcionalidades do robô. Isso é importante, esse processo, tá? Não tem como pular a etapa, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó, deixa eu só instalar logo para a gente poder ir direto ao ponto. A gente vai, primeiro ponto, instalar a plataforma, que é o MetaTrader 5. A gente vai usar o V12 somente no MetaTrader 5, até porque o MetaTrader 4 já está obsoleto, né? A MetaCoach, ela não disponibiliza mais, na verdade, o MetaTrader 4. Tem algumas corretoras que até disponibilizam, eu já falei isso em alguns vídeos. A gente esteve lá em Cyprus, lá no Chipre, e a gente estava diretamente com eles e eles informaram. Então, não é que eu estou tirando da minha imaginação, é dados, é fato o que eu estou falando aqui. Então, olha só, para você instalar o MetaTrader 5, é bem simples, você vai entrar na corretora, a gente vai estar utilizando a corretora XNES, porque é a corretora XNES, porque é a corretora que a gente está utilizando hoje, o robô e ponto. Velho, então eu posso utilizar em outras corretoras, você pode utilizar em qualquer outra corretora que você tenha o MetaTrader 5, tá? Mas se você quiser seguir um processo que já está funcionando, já está validado, segue o que eu estou te ensinando aqui para você depois lá na frente não falar que a corretora está te manipulando, ou o spread está alto, ou a derrapagem, e essas coisas, esses detalhezinhos que no final faz a diferença. Não siga por conceitozinho de bônusinho, de coisas que vão tá te dando ali, saquezinho de graça. No final, cara, a conta vai fechar, você vai ter que pagar de alguma forma, beleza? Então olha só, depois que você baixar a plataforma, que é algo muito simples, deixa eu entrar aqui na XNES. Então aqui, ó, dentro da corretora XNES, essa aqui é uma conta só para a gente poder ver como que funciona. Você tem que ter os seus documentos verificados certinho. Tem uma aula aqui com mais detalhes, se você quiser seguir, vou deixar aqui no card ou vai ter aqui para você fazer a verificação, mas não tem mistério. Depois que você faz a verificação, você também pode trocar o idioma aqui, né? Botar português que fica mais fácil para você. Você tem aqui, ó, as contas, né? Então você tem a conta real e conta demo. A gente vai usar em conta real, cara. Eu não vou ficar aqui em continha demo, tá? E eu te motivo para ir direto para a conta real também, nem que você vá para uma conta Cent, que eu vou estar te explicando aqui agora. Na corretora, existem várias corretoras hoje, mas poucas disponibilizam esse tipo de conta. Que é o quê? Essa conta aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês. Existe a conta Cent, tá? Que multiplica o seu capital vezes 100 e o seu lucro ele vai ser dividido por 100 também. Então é bem simples de entender, antes que você, precisa de ser um matemático, não. A conta Cent é para aquelas pessoas que estão com pouco capital, né? Abaixo de $2.000, abaixo de, sei lá, vou botar abaixo de $1.000, $2.000, né? Então se você está com pouco capital, a conta Cent ela é excelente, porque ela te dá margem. Como você está vendo aqui, ela multiplica o seu capital por 100. Então eu separei aqui um exemplo simples, né? Se você colocar um exemplo, $200, você vai ter $20.000. Isso vai fazer com que você tenha mais margem, mais gordura. No mercado, ganha o mercado quem aguenta apanhar mais. É sobrevivência. Então, quando você vê assim, o mercado de Forex, mercado financeiro, de renda variável, é de alto risco. Sim, ele é de alto risco. Só que se você entender, se você aprender a jogar o jogo certo, você dificilmente vai se frustrar.
Tem muitas pessoas que se frustram com o mercado porque elas querem ganhar de uma forma absurda e esquece do risco. Então o risco ele vai sempre andar junto, coladinho, proporcional. Se eu quero ganhar 100%, o meu risco vai ser de 100%. Então isso vai poder fazer com que também lá na frente eu possa perder minha conta. Então se você quer mais segurança, mais conforto, mais tranquilidade no seu operacional e tá com pouco capital, abaixo de $1.000, cara, coloca na conta Cent, que você vai ficar bem mais tranquilo. Por mais que você veja assim, mas aí o lucro, por exemplo, que eu separei aqui, se você lucrar $200, você tem $2 de lucro, sim, né? Se você lucrar $1.000, você tem $10 na conta Cent. Cara, isso é muito interessante, por mais que você não goste. Por quê? Você tem que entender que é para você ter consistência. Eu não estou falando aqui para você entrar e depois você se frustrar que perdeu o seu dinheiro. Eu quero que você siga por meses, por anos, tendo lucro e, de preferência, se você puder ir fazendo aporte, você vai ver que logo, logo você pode ir para a conta Standard. É o que a gente sempre recomenda aqui para os nossos alunos. Então aqui, a conta Cent é isso. Não tem muito mistério, você pode, não tem valor máximo, não tem valor mínimo, você pode botar, se você quiser ficar mais confortável, por exemplo, tem alunos aqui que bota $8.000, $5.000 na conta Cent, porque ele quer trabalhar com conforto. E aí ele pode botar talvez em mais pares, ele pode talvez aumentar um pouco mais o lote, porque ele vai ter muito mais gordura. Imagina isso, né? Então, ou seja, o negócio é você estar tendo lucro. Não tá num desespero. É muito bom quando você lucra bem, mas é muito ruim quando você vê todo aquele seu capital sendo desmanchado. Funciona? Funciona. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Só que aí você precisa entender que se eu for para esse modelo com pouco capital aqui na conta Standard, eu automaticamente vou ter um risco, né? Isso aí até você operando manualmente também. Então, olha só, a conta Standard ela não tem isso. Então, ela não multiplica e nem divide o seu ganho. Então, a conta Standard, se você quiser, você tem esses dois tipos de conta, ela não multiplica nem divide. Então, exemplo, depositou $1.000, é igual $1.000. Ela não multiplica o seu capital lá e nem divide. E aí, então, um exemplo, se você lucrou $200 na conta Standard, você tem $200 de lucro. Diferente aqui que a gente teve $200 de lucro e aqui o lucro nosso na real, né, convertendo ali para a conta Cent, dá $2. Mas tem muitas pessoas que fazem uma boa jogada aqui nessa conta Cent, que colocam depois, multiplicam vários MetaTrader, colocam outras licenças e vai colocando, por exemplo, $200 em uma, $100 na outra conta, e aquilo ali vai gerando muita receita. Isso funciona muito bem. É muito melhor do que você ficar se arriscando só em conta Standard, porque você não quer ganhar em Cent, mas também no mesmo tempo você fica o tempo todo queimando $100, $200, porque você está na conta desproporcional à sua realidade no momento. Isso é importante a gente entender. Então, já fica explicado aqui, entre esses tipos de conta não tem muito mistério. Então aqui, quando você for, entrar, você também tem, na conta, você escolhe a conta real, criar conta. E quando você clica em criar conta, você tem esses dois modelos que eu acabei de citar aqui, que é a conta Standard, que você acabou de entender que ela não multiplica nem divide seu capital, e tem a conta Cent. Eu sempre em meus vídeos explicando criar conta, eu falo isso e repito, porque tem sempre pessoas novas entrando. Então eu quero que você siga para o caminho certo, siga pelo entendimento. E aí depois você tira suas conclusões. Tem essas outras contas profissionais, mas eu nem recomendo para você agora, até o presente momento aí, de preferência nem use, agora. Então, depois que você entendeu que tem esses dois tipos de conta, você vai ver o quanto que você quer começar, tá? E você também, depois, por mais que você comece na conta Cent, você pode depois transferir o seu capital da conta Cent para Standard, e assim você pode também começar na conta Standard e depois transferir o capital para a conta Cent. Transferências internas acontecem aqui na hora, tá? Então vamos supor que eu quero começar, sei lá, com meus $2.000, $5.000, $10.000. Cara, quanto maior o seu capital, melhor, mais confortável você vai ficar dentro do mercado. Só que lembra, se eu tenho pouco capital, eu vou para Cent que eu vou ficar confortável. O intuito, ainda mais se você estiver começando, é que você não saia fazendo de qualquer jeito. Siga o passo a passo aqui. Tá? Então, olha só, vamos supor que eu vou começar com uns $3.000 aqui nessa conta. Então, eu vou, por exemplo, eu vou clicar aqui na Standard e vou clicar aqui em continuar, né? E aí, ó, aqui eu deixo o real, eu vou deixar aqui a moeda dólar mesmo. A conta, você é um apelido, deixa a conta Standard mesmo. A alavancagem a gente pode deixar até 1 para 2.000. Eu gosto de deixar no máximo. A alavancagem nada mais é que é para permitir você abrir um lote que sua conta talvez não permita, tá? Mas como você já entendeu essa ideia entre dois tipos de conta, fica de boa aqui nessa alavancagem. E poucos corretores oferecem hoje essa alavancagem. E aqui, ó, eu tenho MT4 e MT5, tá? Mas a gente vai usar só o MT5, tá? Eu acho que na verdade nem tá funcionando mais o MT5, o MT4 da XNet. Vamos seguir no MT5, tá? Então eu escolhi a MT5. O MT5 é o quê? A plataforma de negociação, é onde a gente vai colocar o robô para operar e lá eu vou conectar a conta que eu tô criando aqui. Então eu vou colocar uma senha aqui de minha escolha.
tá? Tem que ser, ó, pelo menos 8, de 8 a 15 caracteres, pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, números e caractere especial, como arroba, hashtag, tá? Então, eu criei aqui a senha é minha, tá? E aí eu fui simplesmente e já criei aqui, ó, a conta standard com esse número aqui. Essa é a minha conta de negociação. Essa conta aqui vai ser a conta que a gente vai informar lá no painel do robô, tá? Então, para a gente ser mais breve, eu vou copiar essa conta aqui. Eu vou vir aqui na Algo System, que é onde estão os meus robôs, né? Lembrando também que agora aqui na Algo System você tem os meus cursos. Você pode já visualizar daqui. Não precisa ir para Visionário Flix antigamente, como a gente colocou. E aqui, ó, é bem simples. Como eu tenho vários robôs aqui, né? Eu vou procurar aqui o robô V12 que eu tenho, ok? E vou colocar, esse aqui já tá aqui, já tem conta, né? Vou pegar esse aqui, ó. Vou botar nessa conta aqui. O seu vai vir automaticamente zerado, você vai colocar o número da sua conta aqui. E pronto, a conta já tá aqui vinculada. E repara que a gente hoje tem o plug, né? O plug de inteligência. E é o cérebro e a divergência. Esse plug, eu vou explicar lá na frente como a gente poder ativar no seu V12, caso você queira ativar, porque é uma API externa que a gente vai conectar o nosso V12 nessa API externa, e através dessa API a gente vai ter esse cérebro, essa nova camada, essa rede neural e o mercado de divergência, que é onde o robô V12 ele vai poder ver quais pares ali naquele momento está tendo essa divergência entre um par e o outro, e ele vai abrir automaticamente sem a gente precisar colocar ele naquele gráfico. Vai ser bem bacana, tá? Então você vai entender esse conceito, por isso que eu expliquei lá no começo para você ver até o final e não pular nenhuma etapa. E aí, ó, é bem simples, você vai clicar aqui em baixar a versão nova. Se você já tem o robô V12, é bem simples, você vai só atualizar o seu, né? Você já sabe como atualizar. Se não sabe, chama alguém do nosso suporte aí para poder te auxiliar como atualizar a sua versão nova, 7.0. E aí você depois segue aqui no vídeo, beleza? Mas já é bom de fato seguir logo aqui no vídeo, beleza? Então olha só, já coloquei a minha conta aqui, no caso eu vou usar essa aqui. E aí, ó, Wellington, como que eu baixo o MetaTrader? Caso você não saiba como baixar, você vai vir aqui ó, em negociar, e aí você vai clicar aqui, ó, baixar MetaTrader 5, tá vendo? Então aqui ele já até traz o meu servidor, e eu vou clicar aqui em baixar. Quando eu clico em baixar, ele tá um negócio de vírus detectado, mas é por causa do meu antivírus. Já é bom, já fica a dica para você. Eu sou aí desse Kaspersky aqui, dá esse BO, mas eu desativar aqui, ó, você vai ver que ele agora vai baixar, né? Então se acontecer isso, pode ser que seja o seu. E aí, ó, aqui em download, a gente tem o nosso robô que a gente baixou, o V12, e aí tem o XNES aqui, né? O MetaTrader 5 da XNES. Dou 2 cliques, ele pede para você confirmar, diz que sim, e aí ele vem aqui para você avançar. Aí você só avança, ok? Eu não vou instalar aqui agora porque a gente já tem, mas você só avança, ele vai abrir para você assim. E agora você tem o MetaTrader 5 instalado na sua máquina. Eu sei que para galera que já fez isso fica até meio chato, mas vamos seguir aqui para a gente poder entender, porque ajuda outras pessoas que não têm o conhecimento, beleza? Não tem mistério, eu posso fechar esse pop-up aqui. E é lógico que se fosse em outra corretora seria o processo mesmo, MetaTrader 5 não muda. E aqui ó, você tem duas opções. Clicar aqui no risquinho vermelho e login. E aí você botar a conta ou vir aqui em cima em arquivo e login de negociação. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou logar com a minha conta, tá? Que eu defini. Então essa é a conta e a senha que eu criei. Não pode ser diferente, tá? Então a senha que eu criei, e aqui eu sei que é uma conta real, servidor 11, que aqui mostrava aqui para mim, ó, que é o servidor 11, conforme a gente viu, a gente pode vir aqui em informações da conta, e a gente vê aqui, ó, que o meu servidor é real 11. Se caso você não lembra a senha que você acabou de definir, você pode botar aqui, ó, cadê? Alterar a senha, tá? Então você pode alterar a senha, e aí você vai lá de novo. Essa senha é da conta de negociação, tá? Não é a senha que você entrou aqui na XNES. Lembrando que você tem que completar a sua documentação para depois você fazer o depósito. Eu estou nessa conta aqui de teste só para fim de entendimento, beleza? Então, aqui é real 11, eu dou ok, ó. Tentar o saldo zerado, por quê? Porque eu não tenho saldo nenhum. O primeiro ponto é você deixar aqui o Algo Trade ligado já de cara, né? Ir lá e completar sua documentação e fazer um depósito no mínimo aí de $100 para a gente poder seguir aqui nesse processo, tá? E a gente vai entender sobre as outras funcionalidades, beleza? Então aqui já com o meu MetaTrader conectado, tá vendo que tá verdinho aqui, tem que estar conectado. Repara que eu tô numa conta standard, ele tem um Mzinho aqui na XNES, tem um Mzinho. Se fosse na conta Cent, ele teria um Czinho aqui no final,
Que se caso você depois, mudei, eu quero ir para a conta Cent. E aí se você conectar aqui, você vai ver que esse gráfico vai ficar meio não, ele vai ficar travado, porque agora você está conectado com um outro servidor, um servidor de conta Cent. Vamos testar aqui antes, só para a gente poder entender. Então vou criar, caso você queira uma conta Cent, não é para você fazer isso, né? Então caso você queira a conta Cent, é mesmo um processo, eu vou clicar na conta Cent, continuar, vou escolher conta real, deixar um patatal foi foda, e vou botar a senha. E vou criar a conta. Pronto, criei a conta. Agora eu tenho a conta Cent, né? Só que é lógico, eu vou conectar aqui só para fim de entendimento, para você ver como que fica. Como é a mesma senha, eu vou deixar aqui, deixa eu ver se é o servidor 11. É 11, né? Não me liguei. Não, informação da conta. Ó, esse aqui é 22, tá vendo? Da conta Cent é real 22. Então eu vou vir aqui, cadê o real 22, tá vendo? Tem que ter cuidado que não é trial, tá? É real, se for conta real sua. Ó, e aí ele já conectou. Ó, repara aqui, também tá zerado, mas você viu que agora, ó, os ativos que eu tinha aqui, que tava com M, era da conta standard, então ele não abre pra gente. Então você vê aqui, ó, na lateral, que você pode Ctrl M, que é o do mercado, né, observação, você vai ver que tem agora os ativos com Czinho. Então se você quiser, por exemplo, o SHA, né, que a galera gosta do SHA usado, SHA USD, você digita aqui, dá Enter, e olha, ele aparece aqui, e eu com o botão direito, janela do gráfico. E agora eu posso pegar, ó, e ver que agora eu tenho o SHA USD no C, né? E agora da conta standard, os ativos, ela não funciona porque eu estou logado com a conta Cent, tá? Então eu vou deslogar aqui, vou logar com a conta standard que a gente estava, ele fica salvo, se você deixar assim, né? Ele fica salvo já. Agora, vê, o servidor da conta Cent não funciona, né? O ativo, que é o Czinho, porque eu estou logado com a conta standard. E aí se eu clicar aqui, ó, agora funciona. Então o M é conta standard e o C é conta Cent. Beleza? Ficou claro isso aqui para vocês? Então vamos seguir. Agora que a gente já entendeu sobre essa funcionalidade, lembrando também que toda vez que eu conecto outra, o AlgoTrade desliga. Isso aqui tem que estar ativo antes de eu botar o robô pro gráfico, porque o robô, senão ele vai ficar desativado, né? Ele não vai funcionar, que é o sistema de automação. Antes a gente botava, permitir web request, mas agora não precisa mais, tá? Essa nova versão, a partir da versão 7.0, não precisa mais de você botar informar o URL, porque a gente vai estar trabalhando agora com esse novo sistema de API, caso você queira utilizar. Depois de ter instalado, conectado a conta tudo certinho, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente vir aqui, tá? No meu arquivozinho que eu baixei do robô. Se você não baixou, vou voltar aqui para a gente poder entender. Você vai clicar aqui para baixar o seu MT5, versão português. E aí eu vou clicar com o botão direito, extrair tudo, e ele já abre aqui, né? Então você vai ter agora duas pastinhas, ou você podia clicar direto, mas extrai tudo, extract hito no Windows 11. Dá dois cliques aqui dentro, ó, dois cliques aqui e dois cliques aqui. Aqui, ó, você só vai copiar esse arquivo. Se você quiser, tem um manual aqui de todos os novos parâmetros que foi adicionado no V12. Você copia, vem aqui em minimizar e vai aqui em arquivo. Deixa eu... não dá para ver nada aqui. Agora ficou melhor. A gente vai vir aqui em arquivo, abrir pasta de dados, MQL5, Expert Device, Advisor, e aí você vai colar aqui. O seu geralmente vai ter outros robôs aqui. Você pode deixar e colar esse aqui do V12. Fecha. Aqui na lateral, você vai clicar aqui, ó, em o consultor Expert com o botão direito e atualizar. Clica no sinalzinho de mais, o robô V12 já vai estar aqui, ó, tá vendo? Então, cliquei aqui no sinalzinho de... a setrinha, né? Não é sinalzinho de mais, não. A setrinha tá aqui, o robô V12. Tá? E aqui em Advisor, você clica também. Beleza, meu V12 já está aqui pronto para começar já a operar para a gente. Lembrando que eu expliquei também que a conta que eu estou logado tem que estar aqui informado no painel da AlgoSystem, tá? E aí, olha só, é bem simples agora. Eu tenho que arrastar, ver o ativo que eu vou usar, né? Você pode usar no GBP USD, se você quer mais cautela, o GBP USD é muito bom também. Tem o Eurodólar está muito devagar, né? Então, mas a galera gosta muito do SHA, porque ele gera muito mais resultado. Ainda mais se você tiver na conta Cent. Se você botar em ativos muito fracos, aí vai ficar muito pouco, né? Vai dar muito pouco que você até desanima. Mas é válido para quem gosta de diversificar em, tipo, ter várias licenças em várias contas. Isso aí é um insight bem bacana que muitas pessoas fazem também. Então, você pode botar, por exemplo, um robô numa conta no SHA, ou um robô numa conta no Eurodólar, uma conta no GBP, uma conta no USDN. Outras pode até usar na cripto, enfim. Você já entendeu a ideia. E agora, eu vou jogar o meu robô pro gráfico. Quando eu jogo o meu robô pro gráfico, você vai ver que vai vir agora essas dependências aqui. Você vai clicar aqui em permitir, tá? Só isso que você faz. Lembrando que o que eu estou ensinando aqui é no PC, na VPS é a mesma coisa, tá? Não muda.
Você só faria isso na VPS. E aqui tem parâmetros de entrada. Eu clico em parâmetros de entrada, ok? E aqui, ó, eu vou informar, o primeiro ponto, o meu e-mail. O meu e-mail que eu tá conectado aqui nessa conta. Tem que ser esse e-mail. Então, eu vou informar o primeiro ponto, o meu e-mail, o e-mail que eu tenho aqui. E aí, ó, lembrando que antes de eu dar ok, eu tenho que ter saldo na conta. Se eu não tiver saldo, o robô não vai funcionar. Aí o que eu fiz? Eu fiz um depósito aqui de $5.000 numa conta standard, ok? Por quê? Porque não dá para usar o robô se não tiver saldo na conta. Então tem que ter saldo. Se você tiver um capital, igual eu já expliquei, coloca na conta Cent. Se você achar que faz sentido, já coloca na conta standard. Você já entendeu o conceito que eu expliquei. E o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu conectei uma outra conta, né? Que é uma conta real minha, eu vou clicar aqui em Algo Trade. O Algo Trade verdinho, eu vou pegar o quê? Com dinheiro na conta já. Lógico, se você não verificou, você tem que verificar. Jogar o robô pro gráfico. E agora sim, ó, eu vou clicar aqui, ó. O primeiro ponto que tem aqui é dependências. Agora, vou clicar em permitir DLL externo, que eu não preciso mais de botar o URL lá no Web Request. E esse modelo também permite a gente trabalhar com essa API da rede neural e da divergência, que eu vou estar explicando. E agora você pode clicar aqui em parâmetros de entrada. O primeiro ponto é o quê? Colocar o e-mail, né? Então, vou colocar aqui o meu e-mail, aquele mesmo e-mail que você baixou o robô lá, que você fez a compra da sua licença, né? Ou se você estiver fazendo um teste, não sei. E aí, ó, ele já vem por padrão assim, ok? E agora você tem dois modelos aqui, né? Que, na verdade, o MacroLens, ele vem desativado. Eu peço você já que ative, ainda mais se você tiver na conta standard, porque esse modelo aqui ficou muito bom, né? Tá performando muito bem para a rapaziada. Então, a gente já ativa esse modelo. Esse modelo, ele não fica abrindo ordens com quantidade, né? Por causa do sentimento do mercado. Ele filtra mais, que eu já também fiz um vídeo explicando sobre isso, tem aí na área de membro. E aqui a gente tem agora também a nuvem do V12, né? Que ele tem dois modelos, que ele decide as entradas, além das configurações que tem no robô, ainda assim ele vai passar por mais um filtro na nuvem, que é um cérebro, onde ele recebe várias informações de outras pessoas, de outros alunos que estão utilizando a ferramenta, e ele vai ganhando essa inteligência pegando uma telemetria do gráfico, né? Ou seja, basicamente, cada aluno que tiver com o robô no gráfico, essa versão nova 7.0, ele vai estar tirando foto, né, a cada segundo do mercado e enviando para esse cérebro. E assim o cérebro vai fazer o quê? Ele vai começar a tentar identificar o que está acontecendo, né? Quais são, como que o mercado está se comportando naquele ativo. E nisso ele vai ganhando essa experiência, né? O que vai acontecendo, porque pode estar, ele pode decidir o que pode acontecer, né? Deu uma embolada aqui, mas vocês entenderam. Então, assim, esse modelo, para você utilizar esse nuvem decide entradas, você tem que ter essa funcionalidade aqui, tá? Que é o cérebro aberto, né? O desativado, e a divergência, se no caso você quiser utilizar a divergência. A divergência, ele que é? Nada mais que ele vai ficar o tempo todo buscando nessa API externa que a gente fez essa conexão com ela, né? No caso, plugou o V12 hoje nela, e vai ficar fazendo essa comparação. Quando ele pegar um ativo que tem essa divergência, ele vai entrar. E se você tiver ligado aqui, deixar ligado, né? Eu peço para você, de preferência, deixar um por enquanto, para você ir vendo, sentir firmeza. Ele vai também colocar o stop loss, e essa divergência, ele não precisa estar no gráfico, no ativo que você colocou. Ele vai pegar essas informações nessa API o tempo todo, e de acordo com esse retorno que ele tiver, ele vai abrir aqui no ativo. Pode ser no euro, pode ser no índice, pode ser no commodity, né? Pode ser em qualquer outro ativo. Você vai ver que do nada ele vai abrir uma nova janela e vai operar. E o risco, tá? Eu te recomendaria, ele vem com 0,3, mas eu te recomendaria colocar 1, tá? 1% aqui do risco, porque essa é uma estratégia de divergência. Então, ele vai sempre olhar quando geralmente tem um par, né? E o outro que tende, comparando um ativo e o outro, que tende a sempre andar junto, e do nada eles vão fazer essa diferença. Ele começa a se distanciar um do outro e depois eles tendem a voltar a andar junto. Então, quando eles tem essa divergência, o sistema entende que é o momento de entrar, porque depois eles tendem a voltar a andar juntos, né? E aí ele vai entrar. Existe uma probabilidade muito grande de assertividade nisso aqui. Só que não é algo que ele vai ficar entrando o tempo todo. Você vai ver, ativei isso aqui, ele vai começar a entrar em vários ativos. Não é assim.
Isso aqui é qualidade, não quantidade. Então, esses ativos aqui abertos para proteger a conta. Então, ou seja, se tiver esse cenário em 5 ativos, ele pode começar a abrir em 5 ativos, né? Então, eu te recomendo, dependendo da sua conta, ou até mesmo para você ver, né, como que tá performando, coloca um por enquanto, ou deixa 2 no máximo, e aí você vai vendo conforme os seus resultados, conforme a performance, você vai melhorando. Mas eu recomendo, se tá funcionando com um, deixa com um. Não precisa de ficar aumentando muito também para querer ganhar, ter lucros exorbitantes e esquecer do risco da sua conta, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, eu vou deixar aqui operar ligado, vou deixar a nuvem que decide, se caso você quiser, né? Lembrando que para você ter esse acesso, você tem que chamar o pessoal do nosso suporte e pedir as informações. A gente vai fazer uma live liberando também o acesso para os alunos pelo um valor ridículo, porque isso aqui é uma API externa que a gente está usando, né? Então, ou seja, para a gente utilizar essa API externa, a gente tem que pagar essas empresas. Mas se você não quiser, você vai deixar desligado aqui e você vai usar o seu robô V12 normal, igual você já usava antes. Inclusive, você agora tem aqui no modo de Machine Learning aqui, você tem, inclusive, outros time também para você poder utilizar M1, M5, né, que antes não tinha. Então, você tem agora esse novo acesso também para poder utilizar. A gente também sabe que o V12, ele tem a questão do Smart Money Concepts também, que você pode ativar ou não ativar, que é aonde a gente sabe que as grandes instituições tendem a ir lá para pegar os stop do varejo, é uma estratégia muito bacana, mas eu não vou entrar aqui, senão vai ficar um vídeo gigantesco, né? Então, assim, se eu quero, eu posso deixar ativo, mesmo que eu deixe ativo, se eu não tenho esse acesso ainda, esse acesso só é liberado quando você pede o pessoal do suporte lá, eles conseguem para você te enviar o cupom lá, com o acesso certinho para você que já é aluno. Se caso você não quiser, mesmo que deixe ativo, você não tem, o seu tá desativado aqui, ó, ele não vai funcionar, tá? Essa é uma API externa, tá, gente? É uma API externa que a gente vai plugar o nosso V12 lá com eles lá. Então, voltando aqui, se eu quero divergência, se depois você vê que, pô, um cenário não tá bom para divergência, pode desligar. Eu não quero o cérebro, eu posso desligar e o meu V12 ele vai trabalhar com o sentimento do mercado normal. Se eu quero, deixo ligado, ok? Não tem mistério. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou descer mais um pouco aqui e eu vou ativar, ó, esse modo aqui também, que eu expliquei do Macro Lens, né? Eu vou ativar esse modo aqui, cadê? Aqui, ó. Isso aqui é importante, vou ativar logo antes que eu esqueça, tá? Isso aqui, ele ajuda você a performar mais ainda, tá? Então, são funcionalidades que a gente deixa desativada, por quê? Porque às vezes as pessoas que estão utilizando o B12 na versão antiga não quer mexer. Ele quer somente ir já direto ao ponto, ok? Então, aqui a gente não vai basicamente mexer muito, né, no lote. Se você de preferência quiser que ele já trabalhe com saldos em conta, é só deixar aqui. Se você quiser mais seguro ainda, você pode botar aqui 0.05. Aqui também, na questão do Macro Lens, você tem um conservador, que é uma nota que ele vai dando. Quanto mais conservador, menos o filtro mais rigoroso é. Então ele vai demorar. Não é que ele vai demorar mais para abrir e vai ser mais assertivo. É que ele tende a filtrar mais para poder entrar com mais precisão, ok? Eu vou deixar aqui no meio, balanceado. Vou descer. E aqui o Take Profit. Se você tiver na XNES, eu recomendo de botar aqui um valor gigante, porque a gente vai trabalhar com um trade stop. Ele já vem configurado aqui, então a gente deixa. O outro, proteção com Edge, a gente não vai utilizar, mas você pode depois ver essa aula de proteção, caso o mercado vai contra. Aqui a volatilidade a gente não vai utilizar. A configuração de meta é bem interessante, se você quer pular fora do mercado, né? Então você pode colocar aqui configuração de porcentagem, encerra o dia, né? Se você não quiser ficar exposto o dia todo. Então é uma parada que eu recomendo muito. Então se eu ativei aqui em porcentagem, é isso aqui que eu vou usar. Então vamos supor que eu quero 1% todo dia, gente. 1% todo dia é muito top. Tá? É lógico que a pessoa que tiver uma conta, se você, se eu for ousado, né, igual tem a galera que botar $500 numa conta standard, se você botar 1%, vai bater rápido. Tem gente que, bota 10%, não, botei 10%, tá batendo todo dia, fácil. Cara, é lógico que vai bater fácil, porque o capital é pequeno, então 10% vai ser muito fácil de alcançar numa conta pequena. Só que quanto mais você vai aumentando aquela gordura da conta, quanto mais você vai aumentando a conta, você tem que entender que essa margem aqui tem que diminuir, porque mais exposto você vai ficar. Então, não fique achando que você bate 10% numa conta pequena, você vai bater numa conta de 10 mil,
de 5 mil, de 100 mil dólares, porque aí a gente está falando de uma outra proporção. Uma coisa é eu bater 10% numa conta de 100 dólares, né? É muito simples, ainda mais no Shao. Qualquer pancadazinha que o Shao dá para cima para baixo, ele bate os 10 dolinhos ali, né? Qualquer osciladazinha bate os 50 dólares lá na conta standard, na conta de 500. Entenda esse conceito que eu estou explicando aqui para que a gente consiga se alinhar à estratégia. Algum tempo atrás, quando eu nem imaginava que eu ia utilizar o algoritmo, eu conheci um brother que ele explicava sobre esse conceito. Existem muitos EA por aí que tem uma estratégia muito boa. E aí, às vezes, você pega e fala que é ruim. Não é que é ruim, é que você simplesmente não está sabendo configurar. Você não está sabendo dominar a sua emoção. Quando está talvez dando pouco, você vai lá e altera, quer ganhar muito, sem entender o que está acontecendo com o mercado. E aí, quando você perde, você arruma um culpado. Então, é importante a gente saber configurar, saber lidar com esses detalhes aqui, para que a gente seja bem sucedido no mercado. O que é ser bem sucedido no mercado? É não perder o meu capital, tá? Ser bem sucedido é não perder o meu capital. O que é um empreendedor, né, bem sucedido? É aquele cara que, com o tempo, ele vai ganhando gordura. Ele entende que o jogo não é a curto prazo, é a longo prazo. E é lógico que você não quer entrar também no mercado para levar 5 anos para fazer dinheiro. É lógico, não está falando disso. Mas está falando de você também não perder. E aí eu vou ganhando tração, vou ganhando gordura. E quando eu for ver, eu comecei com 100 dólares, talvez eu vou estar com 2 mil dólares, 3 mil dólares, dependendo de como eu enxergo isso aqui. Então é importante a gente levar isso a sério, porque é o nosso dinheiro. Eu estou trazendo conhecimento aqui, uma parada para você ver que é possível, assim como tem uma pequena parcela que está vendo que é possível. E aí você só precisa conduzir e ter paciência. Não adianta você colocar aqui achando que no outro dia eu já tenho que ganhar. E tem pessoas desesperadas, né? Sem noção nenhuma do que está falando, do que está fazendo, querendo forçar uma ferramenta a lucrar aonde talvez não está tendo aquele cenário para lucrar. E é por isso que o mercado cada vez se tornou muito nojento, inclusive o mercado financeiro, porque as pessoas não querem assumir, né, a sua realidade. Elas não querem entender que, eu comecei com X valor, eu tô indo bem, eu tô ganhando, vai fazendo um aporte todo mês, toda semana se você puder, bota 10 dólares todo mês, bota 20 dólares todo mês, toda semana se você puder, que você vai ganhando tração. Tem pessoas que investem na renda fixa aí para quando for se aposentar lá com seus 60 anos, E aí, para deixar para os filhos, não vive. O mercado de renda variável, ele é muito bom para você trabalhar nesse modelo, tá? Então, olha só. Aqui eu te recomendaria, se você quiser usar a meta do dia, bota 1%, né, e pula fora. Se você é um cara ousado, não quero deixar o mercado me entregar o máximo, então eu tiro a meta, tá? É simples assim. E aí a decisão é sua. Eu vou deixar na minha conta porque eu gosto de usar com meta, eu já expliquei em outros vídeos. Eu tenho aqui também meta da semana e meta do mês, né? Então, ou seja, se talvez você quiser botar, por exemplo, a meta da semana, vamos supor aqui que eu queira uma meta tipo de 5%. Tá? Então, se eu botar 5%, vamos supor, eu não quero do dia, eu vou dar 5%. Então, se eu bater 5% na conta de ganho, lembrando que o ganho, ele tem que ser positivo. Tem gente que fala, bateu os 1%, mas não fechou. Mas se você tiver operações expostas, não é 1%, né? Então, vamos supor, você botou 1% na conta de 10 dólares. E aí você viu lá que ganhou 1 dólar e não fechou. Certo? Mas ao mesmo tempo você está, 50 cents exposto, né, no flutuante ali. Então você não bateu ainda os 1 dólar, que seria os 1% naquela conta de 100, entende? Então você tem que ter 1% mesmo, positivo. E aí quando é que vai fechar tudo? Quando tiver 1 dólar na conta de lucro e o seu flutuante está 0 a 0 ou um pouquinho positivo, ou às vezes um pouquinho negativo, pouca coisa, porque às vezes na hora do fechamento, assim, deu para entender, né? Simples assim. Então você da semana, você poderia deixar assim, mas eu vou deixar aqui do dia. E aí também tem do mês, que é a mesma coisa, né? Então ele não operaria durante um mês, tá? E aqui também não operaria durante uma semana. A gente parte para a parte agora do configuração de stop loss do dia. Isso aqui é importante. Tem pessoas que não gostam, né, de tomar stop loss. Se você não gosta de tomar stop loss, uma hora você pode perder também todo o seu capital. Simples assim. Ainda mais dependendo das configurações que você estiver utilizando. Se você for seguir esses dois modelos que eu falei entre contas sobre gerenciamento, dificilmente você vai chegar a tomar um stop loss nessa tecnologia que a gente está usando aqui, ok? Então, olha só, esse ponto é importante, porque o stop loss, eu estou colocando aqui em porcentagem da conta e posso colocar aqui, ó, de preferência, ó, flutuante do dia, né? Ou esse aqui, ó, tá? Esse aqui é do dia, que eu bateu o drawdown do dia, eu pulo fora, e esse aqui é o acumulado, né? Que ele vai pegando operações que ontem você estava X, hoje está X, está acumulando, né? Não fechou. E aí você pode colocar esse aqui. Aí
você tem aqui, ó, quando eu coloco em porcentagem, você tem aqui stop loss em porcentagem. Cara, eu coloco 50% da conta e ponto. Tem gente que fala, pô, tá maluco, cara? Eu não gosto de usar, ainda mais nesse modelo de estratégia nossa, eu não gosto de usar stop lossinho ali de 1%, de 3%. Por quê? Pensa comigo, se você botar um stop loss, mesmo que seja 10%, perceba que o mercado, dependendo das suas configurações, o mercado ele pode chegar em 10% de rebaixamento e aí você é estopado. Daqui a pouco o mercado volta, te traria lucro, né? É lógico que 10% é uma porcentagem boa. Então, vamos botar aí, tem gente botando 2%. Cara, você vai ficar tomando stop loss o tempo todo, a não ser que você for para mesa. Para mesa não tem jeito. Mesa proprietária você tem que seguir com as regras ali. Mas a gente tá falando de contas pessoais. Se fosse de mesa, aí não tem jeito, você teria que botar aqui 4%, até menos do que a mesa geralmente estipula ali que é 10%, 5% no dia, tá? E na mesa você teria que colocar esse aqui, ó. Não, esse aqui na verdade, né? Esse aqui mesmo na mesa e botaria 4, tá? Então aqui eu vou deixar 50% do meu capital. Nossa, Ed, você perderia $2.500. Sim, porque assim, dificilmente eu vou ser alcançado, dificilmente eu vou tomar esse lote. Pode acontecer, é por isso que a gente coloca, por causa que a gente sabe que é um mercado de alto risco, só que, pô, eu tô tratando as minhas configurações de forma muito balanceada. O meu lote vai ser pequeno, as configurações que eu vou estar utilizando é de nuvem, enfim, né? N fatores aqui. E aí, ó, depois que eu configurei isso, eu não preciso fazer basicamente mais nada, tá, gente? Mais nada mesmo. O horário eu posso deixar assim normal. E eu simplesmente, depois de ter configurado tudo, eu vou dar OK. E aí, ó, o meu V12, tá? Ele vai inicializar e ele já começa a operar. Só que repare que, como eu não tenho a licença plug, né? Eu não tenho API ativa, tá? O cérebro, ele tá aqui. Repara que eu estou aqui, ó, sem plug, tá? E a divergência, ela vai ficar parada porque ele não está conectado, entende? Então, se você tem o plug, ele vai conectar, é lógico, se você ativar também, ok? Se você ativar. E é lógico, botar a meta, conforme eu expliquei. Então, vamos lá. Como que eu ativo o meu plug? Depois que você acessar o link também, você pode chamar o pessoal do WhatsApp e pedir para como você ter acesso a esse plug, né, para você ativar. Depois que você ativa, ele vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se tem algum ativar. Ele vai ficar aqui assim, tá? Com esse cérebro aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa conta que a gente tem aqui, que é a conta que eu coloquei lá, vou tirar, ok? Eu vou botar nessa conta aqui que tem um plug. 1904, deixa eu ver se pronto, eu já coloquei. Agora que eu ativei o plug, aí você corta aquelas partes que eu falei mesmo. Agora que eu ativei o plug, ó, repara que ele ainda continua, mas daqui a pouco ele já vai validar, né, já vai se conectar, porque a conta que eu tô aqui, ok? Ela tem o plug, então é lógico, para você ver ele funcionando, tem que estar na mesma conta, né, que você ativou aqui. Então, por exemplo, eu ativei minha conta nesse card aqui que está o cérebro ativo verdinho aqui e divergência verdinho, ok? Então aí sim ele vai estar funcionando. Daqui a pouco você vai ver que ele vai estar validando aqui pra gente. Qualquer coisa você pode clicar aqui, ó, em séries, se demorar muito, e clicar aqui em limpar cache. E aí ele coloca aqui em sim, e aí tá vendo? Então ele limpa o cache e aí já está conectada à nuvem. Caso demore, né? Então tá vendo? Ele fica sem dados porque ele o tempo todo vai estar na API, nessa API externa, que a gente tem agora esse plug com eles, e vai estar trazendo para a gente aqui essas informações, tá? Então ele vai começar a identificar padrões de mercado, identificar o que está acontecendo nesse ativo e tentar trazer as melhores oportunidades para a gente. Ele vai operar menos, mas vai operar com mais qualidade. Se a divergência sua estiver ligada, quando tiver oportunidade na divergência, ele vai operar também. E agora você vê aqui também que o macro lens está ativo, o cérebro excelente, aguardando o macro lens também. Ou seja, são muitas informações que está sendo analisada aqui de forma muito rápida, né? Por mais que a gente não esteja percebendo, o robô ele está analisando aqui para a gente de forma muito rápida. Então esse é o diferencial. Então aqui nessa conta que a gente está, né? A gente colocou aqui, ó, nessa conta aqui, que é 16, não, perdão, essa aqui, ó, 1991, tá? Essa é a conta. Então, essa conta que tem que estar vinculada aqui, tá? Não pode ser uma conta diferente. Se você colocar a conta que tá lá conectada num card que tá com o cérebro aqui, se você tiver mais de uma licença, né, com o cérebro apagado, quer dizer que você não tem ainda. Então, você tem que pedir acesso ao pessoal do suporte aí da nossa equipe para poder você ativar a sua, caso você queira utilizar, tá? Lembrando que isso aqui é uma opção.
O seu V12 ele vai estar funcionando normal, ele não vai mudar nada. A única diferença que eu expliquei, que é agora ele está com também o sentimento do mercado, ele está com novos time para poder fazer percepção de mercado mais rápido e vai te ajudar bastante, tá? E aqui a gente vê que tem o saldo, né, de hoje zerado, os últimos 7 dias, os últimos 30 dias zerado, o máximo de rebaixamento, né, o drawdown, o equity, né, que nada mais é que o quanto que ele pegou da minha conta no dia. Tem aqui o do balance, que basicamente mais para sentido de mesa. Aqui o saldo, capital, saque, se você fez ou não. Se você quiser ocultar às vezes, né, você que não gosta de se expor, não quer às vezes gravar, né, tem muita gente que manda feedback pra gente. Inclusive, se você tiver resultado aí, tiver tendo uma boa performance com o que eu acabei de te mostrar, eu te recomendo muito, muito mandar um feedback pra gente, assim ajuda a gente entender cada funcionalidade que você está usando, pra gente poder ajudar outras pessoas. Esse é o nosso intuito. Tá? E aqui também a gente tem as operações que vai estar abertas, né? Eu posso desligar o robô, mas não recomendo ficar também nem desligando, nem fechando. A gente tem também aqui as notícias, tá? Que vai estar acontecendo naquele ativo, né, que no caso a gente está aqui no USD. A gente tem aqui os logs que vai aparecendo, enfim, isso basicamente não precisa ficar a gente olhando muito. Agora eu quero te mostrar exatamente o que acontece, né, quando eu ativo essa minha nuvem. E aqui, ó, eu quero mostrar para você o seguinte: o sistema está entrando nessa API aqui e cada vez a gente está ganhando cérebro, né? Tipo, informações, tá ganhando cérebro, não, ele tá gerando informações para esse cérebro, bem bacana. E aqui, olha só, ele mostra a conta real que a pessoa tem, né? Deixa eu ver se eu acho a minha. Ó, aqui é a minha, essa aqui que eu acabei de ativar, tá vendo? Então, uma conta de $5.000 que a gente colocou, da XNES, então é bem bacana. E o que ele vai fazer? Conforme eu for operando, né? O robô for operando, baseado nisso, ele vai gerando essas informações, tá? O tempo todo, mandando foto para cá, para esse cérebro, e esse cérebro tá analisando, comparando um determinado cenário do mercado, tanto para o cara que está no ativo Y, X, Z, né, que a gente sabe que tem vários ativos, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai guardando essas informações para que quando tiver oportunidade, onde ele vê que ele detectou essa oportunidade, ele vai mostrar para a gente lá no robô. Então esse é o vídeo para te ajudar a configurar a ferramenta, instalar toda a estrutura, ver se faz sentido ou não faz para você. Deixa aqui para mim se esse vídeo te ajudou. O que você quer saber mais, né? Mais além, talvez. A gente vai voltar a fazer nossas lives, né? Que a gente já tem um tempinho sem fazer lives, de acordo também com o nosso foco. Aqui a gente estava dando foco nessas estruturas, porque é algo muito complexo e exige muito teste, bastante conhecimento sobre essas informações para que você tenha uma boa experiência, beleza? Forte abraço aí, vamos pra cima. Espero que você gostou desse conteúdo. Não esqueça de dar o seu likezão, se inscrever no canal, ativar esse sininho aí, que assim você recebe sempre nossas notificações.